A manchete é: Câmara dos Deputados levará voto impresso para ser apreciado em plenário. É isso aí, mesmo depois daquela derrota lá na comissão que foi criada para discutir só esse assunto, o Arthur Lira tomou essa decisão aí, quer votar de novo. Está encerrada a votação. Não 23, sim 11. Está rejeitado o parecer. Isso aí foi a comissão da Câmara dos Deputados dizendo não ao voto impresso. É isso aí, 34 parlamentares compuseram uma comissão especial, analisaram o caso e concluíram que não. Fazer a urna emitir um comprovante e depois contar papelzinho por papelzinho para decidir a eleição não é uma boa ideia. Como você bem sabe, o que existe por trás dessa discussão é uma ameaça de golpe. Não tem nada a ver com querer melhorar o sistema eleitoral brasileiro, não. Não é isso que o Bolsonaro quer. O que ele quer é se manter no poder a qualquer custo. E se você acha que eu estou forçando a barra na interpretação, ouve aí o próprio Bolsonaro. Amém. Ou fazemos eleições limpas no Brasil, ou não temos eleições. É disso que se trata, de dar sobrevida ao discurso golpista. E essa decisão caiu na mão do Arthur Lira. Ele poderia enviar o voto impresso para ser apreciado em plenário ou não. Assim, na comissão 34 deputados votaram. Agora em plenário, 513 vão ter que votar o mesmo assunto. Ele anunciou essa decisão com um discurso no final da tarde de sexta-feira, 6 de agosto. O Brasil tem enormes desafios, como as reformas tributária, administrativa, questões ambientais que serão focadas nesse segundo semestre na pauta da Câmara. Falou de meio ambiente. Nesse governo e com esse cara presidindo a Câmara dos Deputados, eu já sei que é para passar a boiada. Tá ligado a boiada? Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. De volta ao Arthur Lira e o voto impresso. O voto impresso está pautando o Brasil. Não é justo com o país e com o que a Câmara dos Deputados tem feito para enfrentar os grandes problemas do Brasil desde que assumi a presidência dessa casa. Avançamos em muitas questões, atualizando e modernizando a legislação e retirando da gaveta projetos que estavam represados há muito tempo. Projetos represados há muito tempo porque eram projetos impopulares, projetos esfola-povo. A Câmara dos Deputados é a casa das leis. Infelizmente, assistimos nos últimos dias um tensionamento, quando a corda puxada com muita força leva os poderes para muito além dos seus limites. A Câmara dos Deputados sempre se pauta pelo cumprimento do regimento e pela defesa da sua vontade, que é a expressão máxima da democracia. Pela tranquilidade das próximas eleições e para que possamos trabalhar em paz até janeiro de 2023, vamos levar sim a questão do voto impresso para o plenário, onde todos os parlamentares eleitos legitimamente pela urna eletrônica vão decidir. E eu friso, foram eleitos todos pela urna eletrônica. E esse é o liso Arthur Lira. Ele cede aos caprichos do Bolsonaro, mas no discurso em que ele anuncia que vai fazer isso, que vai ceder, ele sinaliza o outro lado, frisa a validade das urnas eletrônicas. Para quem fala que a democracia está em risco, não há nada mais livre, amplo e representativo que deixar o plenário manifestar-se. Só assim teremos uma decisão inquestionável e suprema, porque o plenário é a nossa alçada máxima de decisão, a expressão da democracia, e vamos deixá-lo decidir. Esta será a minha decisão. Importantíssimo lembrar disso aí, hein? Só tá indo para votação em plenário porque ele quer. Se não fosse esse cara, a gente já poderia virar a página. O presidente da República tem o seu gabinete.
A Suprema Corte tem os seus juízes e o Ministério Público Federal tem um Procurador-Geral da República, tem no Procurador-Geral da República firmeza e responsabilidade constitucional. Tá de sacanagem, né? Não contem comigo com qualquer movimento que rompa ou macule a independência e a harmonia entre os poderes. Ainda mais como chefe do poder que mais representa a vontade do povo brasileiro. Este é o meu papel e não fugirei jamais deste compromisso histórico e eterno. O botão amarelo continua apertado. Segue com a pressão do meu dedo. Estou atento 24 horas. Atento todo o tempo. Todo o tempo é tempo. Mas tenho de certeza que continuarei, e eu quero deixar isso de maneira bem clara, pelo caminho da institucionalidade, da harmonia entre os poderes e da defesa da democracia. O plenário será o juiz dessa disputa, que, infelizmente, já foi longe demais. O que será que ele quis dizer com o dedo no botão amarelo, hein? Essa aí eu deixo para você interpretar, porque o que me resta aqui é explicar o contexto em que ele decidiu levar o voto impresso para apreciação em plenário. Vamos direto para a Folha de São Paulo, onde a gente vai descobrir com quem ele andou falando antes de tomar essa decisão. Lira afirmou ao TSE que voto impresso será derrubado no plenário da Câmara. Muito bem, e vamos direto lá para o texto da Mônica Bergamo. Ela não entrega o nome das fontes, mas pode confiar, porque ela sim tem as fontes que diz que tem, ao contrário de uns e outros por aí. O presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, enviou um recado ao Tribunal Superior Eleitoral. Vai levar a proposta de emenda constitucional que prevê a adoção do voto impresso ao plenário para que seja derrotada pelos deputados. Dessa forma, o assunto seria encerrado e o presidente da República, Jair Bolsonaro, podia mudar de assunto sem sofrer uma derrota no judiciário com quem tem se confrontado permanentemente. Agora, vamos ver como é que os juízes reagiram a essa decisão do Arthur Lira. De volta para o texto. A iniciativa de Lira ainda está sendo digerida por magistrados e também por deputados federais. Ministros do TSE preferiam que a questão não fosse a plenário e teriam dito isso ao presidente da Câmara. Levar o tema ao plenário só aumentará o desgaste dos magistrados e colocará os parlamentares no meio da confusão, deixando-os expostos a pressões e a ataques de bolsonaristas. Olha, mesmo que seja aprovada no plenário da Câmara, essa ideia aí do voto impresso ainda precisaria passar pelo Senado, onde as chances são ainda menores. Pois é, eu queria garantir para você que esse é o nosso último plantão sobre o voto impresso, mas eu também não quero mentir, então eu vou deixar você com os argumentos do Marcelo Freixo, já expostos aqui, mas ainda válidos. A urna eletrônica traz um voto mais seguro. E aí, o mais importante vocês entenderem é, teria algum problema você ter o voto na urna e o comprovante do voto? Não, se não existisse o crime organizado tomando conta de territórios, como nós temos hoje. A urna eletrônica, ela permite ao morador que está oprimido pela milícia votar em quem ele quiser. Porque não tem um compromisso, a milícia não tem como saber em quem que ele votou, né? Agora, o terror que a milícia faz sobre as pessoas é muito forte, é muito grande. Você imagina um morador de uma área humilde, dominado pela milícia, que mata, que extorque, que controla o gás, que controla a internet, que controla a vida dessa pessoa completamente, diz o seguinte, você tem que votar no candidato da milícia. Aquela pessoa está acuada. E o miliciano diz o seguinte, e agora o voto está impresso. E agora eu tenho como saber em quem você votou. Mesmo que ele não tenha como saber, se o morador da área de milícia, explorado pela milícia, que tem medo da milícia, for votar, e ele souber que em algum lugar está escrito em quem ele votou, ele nunca mais vai votar em alguém que a milícia não queira que ele vote. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.